Bom dia, eu sou Gabriel e hoje estaremos começando mais uma parte do Se Liga na História de O Menino do Dedo Verde. Para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada programa nós vemos no começo de cada livro nós vemos como a história foi criada e como o criador, ou então, outro nome, como o criador teve a ideia de criá-la. Bom, como vocês já viram, essa é a parte 4 e assim, estão tendo alguns sábados letivos, como eu já disse no último programa, então não tá tendo pra dar exatamente todo sábado. Mas tem os sábados letivos que eu já disse que são muito legais, tão legais quanto, e eu recomendo que vocês assistam. Tem na rádio e também tem no YouTube. Falando em YouTube, vai lá no canal do YouTube e se inscreve, porque lá tem vários programas. Tem programa do Para Sua Orelha, tem programa do Jonas. Não, programa do Jonas não tem, mas tem programa do Carlucci, tem programa de xadrez, tem programa de entrevista, programa do Para Sua Orelha. Tem vários programas que eu acho que vocês vão achar tão legais quanto esse. E se você já tá no YouTube, passa lá na rádio, onde as coisas vão eles passam lá primeiro e 15 minutos eu acho, depois vem aqui no YouTube. Então se você quiser assistir primeiro, né, é só você ir lá na rádio. É isso. Então, agora, dito isso, se liga na história! O Menino do Dedo Verde. Parte 4, no qual o nome de Mirapólvora se transforma. Vocês pensam talvez que as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa, fazendo este raciocínio tão simples. É sempre nos lugares em que Tisto passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo deve ser o Tisto. Vamos investigá-lo. Mas vocês pensam isso porque sabem que Tisto tinha um polegar verde. As pessoas grandes, como já disse, têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. De vez em quando surge um cavalheiro que revela um pedaço do desconhecido. Começam por rir-lhe na cara. Algumas vezes levam-no para a cadeia, porque perturba a ordem do Senhor Trovões. Mais tarde, quando descobrem que tinha razão e já está morto, erguem-lhe uma estátua. É o que se chama de gênio. Não havia em Mirapólvora aquele ano nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável, e a Câmara Municipal se achava destinada. A Câmara Municipal é como a criada de uma cidade. Deve cuidar da limpeza das calçadas, determinar os locais onde as crianças podem brincar, os mendigos pedir esmola e os ônibus recolherem-se durante a noite. Nada de desordem. Sobre tudo isto, nada de desordem. Mas a desordem se instalara em Mirapólvora. Não era possível prever, da noite para o dia, o local em que de um quarteirão ou de um jardim as flores subiam. O local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeira, escondiam as favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia dessas, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Uma bela manhã, a catedral cismaria de transportar-se para outra praça, e os ônibus mudariam de percurso para respirar o perfume dos campos, ou desceriam até o rio para refrescar-se um pouco. Não, não e não! Gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. Senhor Papai pediu a palavra. Senhor Papai era muito ouvido na Câmara, e deu provas, mais uma vez, de decisão e energia. Meus senhores,
disse ele. Fazeis mal em zangar-vos. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhece a causa dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem poderia garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis do que nocivas. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram no próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritarmos? Coloquemos as flores na nossa jogada e procedamos de modo a comandar os acontecimentos, em vez de irmos a reboque dos mesmos. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo! Gritaram os vereadores. Mas como fazê-lo? Seu papai prosseguiu seu discurso. Eu vos suponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome de nossa cidade e passarmos a chamá-la de agora em diante, em vez de Mirapólvora, Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar o fato de brotar flor por toda parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar em um corbeille de antuários? Daremos a impressão de ter visto esse embelezamento há muito tempo em nossos planos de obra. Perfeito! Bárbaro! Genial! Urraram os vereadores, saudando o seu papai com estrondosa salva de palmas. Assim, no dia seguinte, pois não havia tempo a perder, organizou-se um soberbo cortejo, com todos os membros da Câmara Municipal, precedidos pela banda de música, por meninos endomingados, conduzidos por 2 padres, por uma delegação de avós que representavam a sabedoria, e pelo Dr. Milmares, que representando a ciência, por um juiz representando a lei, por 2 professores representando a literatura, e por um oficial da reserva uniformizado, representando o exército. Foram até a estação. Ali, sobre as aclamações da multidão, em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia em letras douradas: Miraflores. Foi um grande dia. Na qual se procura distrair disto. Dona Mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tisto já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo seu papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que é que você está pensando, Tisto? Perguntou-lhe um dia Dona Mamãe. Tisto respondeu: estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Dona Mamãe fez uma cara zangada. Isso não são ideias para sua idade. Vai brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa, disse Tisto. Dessa vez, Dona Mamãe não se conteve. É o cúmulo! Exclamou. As crianças de hoje em dia vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com seu papai. Ele achou que o menino precisava de distrações. O pônei, o pônei, o pônei. Está bem, mas é preciso que não veja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali também uma desagradável surpresa esperava Tisto. Ele imaginara o jardim zoológico como um lugar feérico, onde os animais se apresentassem espontaneamente. A admiração dos visitantes, uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa.
O canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo a passeio. Os jaguarés, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, papagaios e micos. Imaginava-os circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas, como a gente vê nos livros de figuras. Em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas, onde leões sem pelo dormiam tristemente diante de gâmelas vazias, onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculos atrás das grades, tentou oferecer-lhe um cachorro-quente. O guarda não deixou. "É proibido, menino!" gritou o guarda zangado. "Mantenha-se à distância, são animais ferozes." "De onde vieram?" perguntou Tisto. "De muito longe, da África, Ásia. Eu nem sei de onde." Perguntaram a ele se queriam vir para cá. O guarda deu de ombros e se afastou, resmungando que zombavam dele. Mas Tisto pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho, uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deviam ter trazido entre seus pelos algumas sementes de seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgou simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois, um imenso baobá se erguia no cercado dos leões. Macacos saltavam de um cipó para o outro. Nenúfares boiavam no tanque do crocodilo. O urso tinha seu pinheiro, o canguru sua savana. As garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços. Pássaros de todas as cores cantavam entre os maciços de jasmins. O jardim zoológico de Mirapólvora tornara-se o mais belo do mundo. E os vereadores logo comunicaram à agência de turismo. "Então agora você está trabalhando até com plantas tropicais? Essa é forte, meu filho", declarou Bigode a Tisto, a primeira vez que se encontraram. XIV, no qual Tisto, a propósito da guerra, fez a si próprio novas perguntas. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. "Você está me ouvindo, Tisto?" E Tisto respondia que sim com a cabeça, para parecer obediente, mas não estava prestando a mínima atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo as crianças apuram os ouvidos e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Nesse ponto, são todos iguais, e Tisto não fazia exceção. Havia alguns dias em que todo mundo cochichava em Mirapólvora. Pairava segredos no ar, e até nos tapetes da casa que brilha. O senhor papai e dona mamãe soltavam os longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira Cia Amélia sussurravam junto à máquina de lavar de pratos. E até o senhor Trovões parecia ter perdido seu vozeirão de trombeta. Tisto apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. "Tensão", dizia o senhor papai em voz soturna. "Crise", respondia dona mamãe.
agravamento, acrescentava o Sr. Trovões. Tisto julgou que se falava de uma doença e ficou muito preocupado. Saiu de Polegar em Rise, à procura do enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. Bigode estava em forma. Os puros sangues cavalgavam pela relva. Ginástico vendia saúde. Mas no dia seguinte, outra palavra estava em todas as bocas. Guerra era inevitável, constatava o Sr. Papai. Guerra, própria humanidade, lamentava a Dona Mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra, mais uma, frisava o Sr. Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Guerra, quando é que isso vai acabar? Dizia-se Amélia. Guerra, outra vez, repetia o criado Caro, que tinha, você já sabe, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tisto entendeu que a guerra devia ser uma coisa feia, uma doença de gente grande, pior do que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. Os Sr. Trovões já lhe falaram um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Mirapólvora. Mas o Sr. Trovões falara com uma voz tão forte que Tisto não entendeu direito. Tisto não tinha medo. Estava longe de ser um poltrão. Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele faz o corrimão de tobogã? Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de se atirar 10 vezes seguidas ao trampolim dos campeões. Tomava impulso e zás, ei-lo no ar, de braços abertos, dando o salto do anjo. Trepava em árvore como macaco, chegando aos últimos galhos para colher cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não, francamente, Tisto não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com coragem ou medo. Era simplesmente uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível quanto imaginava? Naturalmente, foi o Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, será que não vem incomodá-lo? Perguntou o jardineiro que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Seu Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra, respondeu ele, alisando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar? O que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu, prosseguiu Tisto, já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? Ele mal podia acreditar, mas o jardineiro não estava brincando. Tinha baixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal e tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tisto sentiu um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu, respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder o seu sofrimento e retomar a tesoura. Tisto ficou um instante calado. Estava pensando. Procurou imaginar o jardim em torno dele, destruído como o de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Pois eu vou contar isso a todo mundo, exclamou ele. É preciso que todos saibam.
Vão contar a tia Amélia, vou contar o Carolo. Ah, o Carolo. Ele é ainda mais digno de pena do que eu. Ele perdeu seu país. Seu país? Ele perdeu seu país na guerra? Como é possível? Sim, foi isso mesmo. Seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso é que ele está aqui. Bem que eu pensava que a guerra era uma coisa horrível, disse Tisto consigo mesmo. Pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. Há uma coisa pior ainda, acrescentou Bigode. Você falou na Amélia, né? A cozinheira. Pois a Amélia, coitada, perdeu o filho. Outros perdem um braço, uma perna, ou então perdem a cabeça. Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. Tissa achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. Que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O Sr. Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã eu vou falar com ele. 15. No qual Tisto tem uma aula de geografia, seguida de uma fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e os Vatímboras se estende de modo imprevisto. No qual Tisto tem uma aula de geografia, seguida de uma fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e os Vatímboras se estende de modo imprevisto. O Sr. Trovões estava sentado, atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Sr. Trovões via-se logo. Estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura guerra em algum ponto do mundo, disse a Tisto. Em Mirapólvora, temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tisto tinha observado que a sirene da fábrica tocava 2 vezes mais do que o costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então, eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tisto. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que essa guerra começou, estourou. O Sr. Trovões levantou-se. Levou Tisto para junto de um grande globo terrestre, que fez girar, e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo esse deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Bem aqui. Tisto viu sob o dedo de Sr. Trovões uma pequena mancha cor-de-rosa, que parecia uma pastilha. Mas por que a guerra se meteu aí, Sr. Trovões? É muito fácil de se entender. Quando o Sr. Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tisto ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado, mas dessa vez, Tisto estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o Sr. Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém? Repetiu Tisto interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos Volás, e à esquerda a nação dos Vatímboras. Volás, Vatímboras, repetiu de novo Tisto. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo, os Volás anunciaram
que queriam esse deserto. Os Vaitimboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vaitimboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vaitimboras dizendo-lhes que se retirassem. Os Vaitimboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os dois exércitos estão em marcha e quando se encontrarem, travarão combate. E o que há nessa pastilha cor-de-rosa? Isto é, nesse deserto, jardins? Perguntou Tisto. Claro que não! Se é um deserto, ali não há coisa nenhuma, só pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está debaixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. E pra que serve essa coisa chamada petróleo? Por que eles querem isso? Para que os outros não tenham. Eles querem porque esse petróleo é indispensável na guerra. Tisto bem sabia que as explicações do Sr. Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, Volás e os Vaitimboras estão em guerra por causa de petróleo. Porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu os olhos de novo. Mas isso é uma tolice! Declarou ele. As orelhas do Sr. Trovões ficaram escarlates. Tisto, será que você quer um zero? Não, respondeu Tisto. O que eu queria é que os Volás e os Vaitimboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Sr. Trovões. Isso é claro, disse dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que eu poderia fazer? Pensava Tisto. Colocar o meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe. É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho, que vai daqui para outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora? Impossível não é. Assim, a gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar o seu auxílio, um grande país, e os Vaitimboras pedir ajuda de um outro, e os dois grandes países entrarão em guerra. É o que se chama de uma extensão do conflito. Bom, e por hoje é só. Muito obrigado àqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo de novo, estão assistindo os outros episódios, estão assistindo esse episódio, estão assistindo os próximos episódios, que no caso, assim, vai sair. Então, você pode estar assistindo depois de já ter saído, mas, né? Estão assistindo os próximos, estão assistindo o próximo livro, estão assistindo os outros 2 livros. E falando nos outros 2 livros, canal no YouTube, aproveita, vai lá e se inscreve. Lá tem várias coisas que eu acho que vocês vão achar tão legal quanto. Bem, como eu já disse lá no começo, tem programa de entrevista, tem programa do Braço Orelha, tem programa de xadrez, tem vários programas, assim, ó, incríveis. E na rádio também tem, tipo o programa do Jonas, que, como eu disse no começo, né, não vai no YouTube por causa de direitos autorais, mas, sabe,
É muito bom o programa do mesmo jeito. É só você ir lá na rádio, passa toda quarta-feira, tem a programação, é só você olhar. Então, assim, tem várias coisas que você vai achar tão legal quanto esse programa. Quanto esse que você tá assistindo, até porque nem sempre vai ter ele, como eu já disse, né? Pode ter sábado letivo e essas coisas assim, que vocês podem assistir, tem na rádio, tem no YouTube. Muito obrigado e tchau! E até o próximo programa!